Em breve. Ó, caiu uma notícia aqui falando sobre uma investigação em relação a como é que se fala? Uma importunação que Bolsonaro teria feito a uma baleia. Olha essa notícia. A Polícia Federal intimou o Fábio Van Garten, que é o ex-ministro das Comunicações, para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro, está vendo aí as imagens, até está circulando pelas redes, circulou bastante pelas redes isso, Bolsonaro ali num jet ski, e ele muito próximo a uma baleia. E aí a Polícia Federal então agora intimou o Fábio Van Garten para ele prestar esclarecimento se o ex-presidente Bolsonaro incomodou essa baleia jubarte durante um passeio de moto aquática de um jet ski em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Van Garten foi intimado para dar explicação porque também viajava com Bolsonaro. O ex-presidente teria se aproximado da baleia em junho do ano passado. O jet ski teria ficado a menos de 15 metros da baleia. Vídeos e fotos divulgados em redes sociais comprovariam a informação, segundo a procuradora Marília Soares Ferreira Itim. Van Garten confirmou a intimação ao UOL. Ele terá que esclarecer os fatos em interrogatório virtual. Está marcado para o dia 7 de fevereiro. Se o ex-ministro não puder se conectar no dia e horário, ele terá que comparecer pessoalmente à sede da Polícia Federal em São Sebastião. Além de ser ex-ministro, Van Garten é uma espécie de assessor de Bolsonaro, um porta-voz neste momento. Inclusive que falou bastante ontem a respeito dessa operação da Polícia Federal. Ele também se pronunciou, parece que ele também que levou as informações ao próprio ex-presidente da operação. E essa apuração em relação à baleia se debruça sobre possíveis crimes previstos em lei que proíbe a pesca ou até o molestamento intencional de baleias. A apuração foi aberta após essas imagens circularem nas redes sociais e ele está com o jet ski ligado, muito próximo da baleia. E a baleia estava ali no mar e, segundo o Ministério Público Federal, ela surge na superfície, batendo na água com a nadadeira peitoral, a cauda, e o condutor se aproxima de maneira inadequada e, por isso, essa investigação. Bom, o Fábio Van Garten já publicou nas suas redes a respeito dessa intimação, escreveu ele há pouco. Por inúmeras vezes tive a felicidade e a sorte de avistar animais marinhos no litoral norte de São Paulo. Nunca gerou nem notícia, nem intimação processual. Aliás, existem inúmeras empresas locais que vendem esse serviço. Até mesmo os canais oficiais da prefeitura divulgam esse tema em diversas postagens durante o inverno, época em que as baleias são muito frequentes. Bastou o presidente Bolsonaro visitar o nosso litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viessem à tona. Já passou da hora para que as autoridades tenham um mínimo grau de lucidez para que definitivamente ocupem seu tempo com o que de fato contribui para a melhora da sociedade. Como sempre, estarei à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Vamos lá, Sakamoto. E aí? O que você acha dessa investigação? E até mesmo, né, o Fábio Van Garten ser chamado para prestar depoimento. Me chamou a atenção isso. Por que não Bolsonaro prestar depoimento a respeito disso? Deve ter sido convocado como testemunha, provavelmente, né? Tem alguns pontos assim. Primeiro, é claro que por parte da polícia, se houve, né, uma provocação, né, uma denúncia, que chega até a polícia, normalmente a polícia pode até dizer não, mas se chegou a várias provocações com relação a isso, a polícia normalmente tem que investigar sobre o risco de estar se acusada de prevaricar. Porém, é que o que acontece é o seguinte: se fosse um cidadão comum, tipo eu, você, Josias, e a gente tivesse com jet ski chuchando uma jubarte, né? Uma baleia franca, que seja, é, mais facilmente isso viraria até uma investigação, um processo, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a questão, por quê? Porque a gente não está cometendo crimes em série, né? A gente vai e comete uma coisa dessa, então isso vira realmente uma coisa para ser investigada. É que o que acontece é o seguinte, com o Bolsonaro, e eu concordo completamente com o Fábio Weingarten, tipo, nesse caso a polícia deveria acabar se atendo naquilo que realmente diz respeito a coisas importantes para o país, por exemplo, as investigações de golpe de Estado
que envolve o cliente dele, as investigações sobre crime contra a saúde pública na pandemia que envolve o cliente dele, as investigações sobre subtração de ouro e joias da União que envolve o cliente dele, as investigações a respeito da, do uso irregular do cartão corporativo que envolve o cliente dele, né? E agora a própria questão de espionagem que envolve a família dele. Então, o ponto é realmente, eu acho que nesse ponto é interessante, porque por mais que a polícia tenha elementos e tenha subsídios para fazer esse tipo de investigação, de inquérito, considerando o tamanho e a gravidade de todo o resto, né, isso acaba sendo usado, né, pelo bolsonarismo como justificativa de perseguição, apesar de não ser, né, a polícia tem que investigar todo crime cometido, seja ele grande, seja ele pequeno, né? Só que o que acontece é que o pessoal usa isso muito quando é um crime pequeno para falar, olha, perseguição, estão perseguindo por conta disso, sendo que, na verdade, o foco, né, maior deve ser o restante. Fazendo uma analogia, isso é bem interessante, quando um proprietário rural é flagrado, com trabalho escravo contemporâneo, ele recebe uma série de autuações. Ele recebe desde autuações mais graves, como não deixar a pessoa sair, não pagar o salário, violência física, violência psicológica, condições degradantes de alojamento, falta de comida, falta de água potável, falta de banheiro, né? É tudo isso. Mas ele também, como, é claro, tem uma operação fiscal, ele vai receber todas as autuações com relação ao problema. E lá na ponta vai ter o quê? Autuação por questões de tamanho e dimensão, de alojamento, de banheiro, questão de copo plástico, coisas menores. Aí você me pergunta, pô, as coisas menores, por que que eles autuaram as coisas menores? Porque tem que autuar, tá lá, tá vendo que tem irregularidade, vai autuar. O que configura a gravidade, o crime que pode levar alguém para cadeia, é aquele pacote mais grave do trabalho escravo lá para frente. Só que, o que que faz o produtor rural flagrado? Ele puxa aquele auto de infração mais leve e fala: olha só, eu fui autuado por falta de copo plástico, eu fui autuado por largura de colchão. Então é isso que o pessoal diz que é trabalho escravo, olha que absurdo. E aí chama todo mundo para criticar aquilo. E aí o pessoal esquece o quê? Aquilo que de fato é mais grave, né? Então é uma tática antiga, é utilizada há décadas já pelos produtores rurais, que tem um monte, inclusive, de jornalista que eu já vi caindo nessa. Ah, mas o pobre produtor foi acusado só de copo plástico. Não, mas ele contou da auto-autuação que ele batia nos trabalhadores, não deixava sair, não dava comida? Ah, não, isso aí eu não vi. Então, tem. Então, é uma coisa parecida. O nome disso se chama ilusionismo político, né, para ser bem exato. É ilusionismo, é magia. Você aponta para tal lugar, fica batendo em tal lugar para que as pessoas esqueçam aquele outro. É, mas é muito complicado, né? Porque essa atitude do Bolsonaro que choca principalmente os ambientalistas, né? E aí chama atenção agora a Polícia Federal investigar isso. O Van Garten, na sua mensagem, ele fala que não vê um crime, tanto é que avistar baleias é algo que faz parte do turismo brasileiro. Mas o que os investigadores, a promotora, inclusive, que eu acho que pediu a investigação sobre esse caso, diz que não foi avistar uma baleia nesse caso, né? Você se aproximar com um motor muito próximo à baleia é um crime ambiental, né? É Vamos grave, lá. claro. Oi? Vamos lá, Não, é grave, Josias. claro.